Em vista do terror imposto pela religião sobre a ciência e a erudição ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, Agostinho sustentava que os deuses pagãos existiam, mas só como demônios, e que a Terra tinha menos de 6.000 anos de idade. E o fato de que a maioria das pessoas inteligentes julgavam prudente manter uma aparência externa de conformidade, não é de surpreender que o renascimento da filosofia foi muitas vezes originalmente expresso em termos de quase devoção. Aqueles que seguiam as várias escolas filosóficas que eram permitidas na Andaluzia durante seu breve florescimento, uma síntese entre aristotelismo, judaísmo, cristianismo e islã, tinham permissão de especular sobre a dualidade da verdade e um possível equilíbrio entre razão e revelação. Esse conceito de dupla verdade foi apresentado por simpatizantes de Averroes, mas sofreu forte oposição da Igreja por razões óbvias. Francis Bacon, escrevendo durante o reinado da Rainha Elizabeth, gostava de dizer, talvez seguindo a asserção tertuliana de que, quanto maior o absurdo, mais forte é a crença nele, que a fé está no seu máximo quando seus ensinamentos são os menos submissos à razão. Pierre Bayle escreveu algumas décadas depois, gostava de declarar todas as alegações da razão contra uma dada crença, apenas para acrescentar que, tanto maior é o triunfo da fé em acreditar mesmo assim. Podemos estar mais ou menos seguros de que ele não o fazia meramente para fugir de punições. O tempo em que a ironia viria a castigá-lo, a confundir os literais e fanáticos, ainda estavam por nascer. Mas isso não aconteceria sem muitas ações de represália e defensiva por parte dos fanáticos e literais. Por um breve, mas esplêndido tempo, no século XVII, a pequena e convicta nação da Holanda foi a tolerante anfitriã de muitos livres pensadores como Bayle, que se mudou para lá para ficar a salvo, e René Descartes, que se mudou para lá pelo mesmo motivo. E também foi o local de nascimento, um ano antes da denúncia de Galileu pela Inquisição, do grande Baruch Spinoza, filho de judeus espanhóis e portugueses que haviam emigrado para a Holanda para se livrar da perseguição. Em 27 de julho de 1656, os anciãos da sinagoga de Amsterdã fizeram o seguinte tcherem, ou condenação, ou fátua, concernente à sua obra. Com o julgamento dos anjos e dos santos nós excomungamos, cortamos, amaldiçoamos e anatematizamos Baruch de Spinoza, com o consentimento dos anciãos e de toda esta sagrada congregação, na presença dos livros sagrados, pelos 613 preceitos ali inscritos, com o anátema pelo qual Josué amaldiçoou Jericó, com a maldição que Eliseu impôs sobre as crianças, e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja ele de dia, e maldito seja ele de noite. Maldito seja ele no sono, e maldito seja ele desperto. Maldito ao sair e maldito ao entrar. O Senhor não haverá de perdoá-lo. A ira e a fúria do Senhor estarão doravante acesas contra este homem, e farão recair sobre ele todas as maldições que estão escritas no livro da lei. O Senhor destruirá seu nome sob o sol, e o cortará, pelos seus malfeitos, de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento que estão escritas no livro da lei. A maldição múltipla concluía com uma ordem requerendo a todos os judeus que evitassem qualquer contato com Spinoza e se refreassem, sob pena de punição de ler qualquer artigo composto ou escrito por ele. Aliás, maldição imposta por Eliseu sobre as crianças refere-se à história da Bíblia altamente sublime, na qual Eliseu, aborrecido com as crianças que o arreliavam por sua calvície, pediu a Deus para mandar algumas ursas para devorar as crianças, membro por membro, o que, quanto à história, as ursas fizeram obedientemente. Talvez Thomas Paine não estivesse errado em dizer que não podia acreditar numa religião que chocasse a mente de uma criança. O Vaticano e as autoridades calvinistas na Holanda aprovaram entusiasticamente essa histérica condenação judaica e aderiram à suspensão da obra de Spinoza por toda a Europa. Não tinha o homem questionado a imortalidade da alma e conclamado a separação de igreja e Estado? Fora ele.
Esse ridicularizado herege é atualmente creditado com a mais original obra filosófica já feita sobre a distinção mente e corpo, e suas reflexões sobre a condição humana forneceram às pessoas profundas um consolo mais real do que qualquer religião. A discussão sobre se Spinoza era ateísta continua. Agora parece estranho que tenhamos de discutir se panteísmo é ateísmo ou não. Em seus próprios termos expressos, ele é na verdade teísta. Mas a definição de Spinoza de um Deus manifesto por todo o mundo natural chega perto de definir a exclusão da existência de um Deus religioso. E se existisse uma divindade cósmica, pré-existente e difusa, que é parte do que ele cria, então não sobra espaço para um Deus que intervém nos assuntos humanos, muito menos para um Deus que toma partidos em viciosas guerras provincianas entre diferentes tribos de judeus e árabes. Nenhum texto jamais pôde ter sido escrito ou inspirado por ele, nem pode ser propriedade exclusiva de uma seita ou tribo. Há de se recordar a pergunta que foi feita pelos chineses quando os primeiros missionários cristãos fizeram sua primeira aparição. Se Deus revelou-se, como é que ele permitiu que tantos séculos decorressem antes de informar os chineses? Busca conhecimento, mesmo que seja na China, disse o profeta Maomé, mostrando inconscientemente que a maior civilização do mundo, na época, estava na fronteira extrema da sua consciência. Tal como acontece com Newton e Galileu, baseando-se em Demócrito e Epicuro. Descobrimos Spinoza projetado para diante da mente de Einstein, e respondeu a uma pergunta de um rabino declarando firmemente que acreditava apenas no Deus de Spinoza, e, de maneira nenhuma, num Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos. Spinoza desjudaizou seu nome, mudando para Benedito. Viveu mais 20 anos após o anátema de Amsterdã e morreu com extremo estoicismo, sempre persistindo em conversas calmas e racionais, como consequência do pó de vidro que penetrou nos seus pulmões. Foi uma carreira dedicada a polir e esmerilhar lentes para telescópios e a medicina, uma atividade científica apropriada para alguém que ensinou os humanos a ver com maior acuidade. Todos os nossos filósofos modernos, escreveu Heinrich Heine, embora muitas vezes inconscientemente, veem pelas lentes que Baruch Spinoza poliu. Os poemas de Heine foram depois lançados numa fogueira por ignorantes brutamontes nazistas que não acreditavam que um judeu assimilado pudesse ser um alemão de verdade. Os apavorados e retrógrados judeus que excluíram Spinoza jogaram para fora uma pérola mais valiosa que toda sua tribo, o corpo do seu mais bravo filho roubado após sua morte e, sem dúvida, sujeito a outros rituais de profanação. Spinoza tinha previsto parte disso. Na sua correspondência ele escrevia a palavra caute, tenha cautela em latim, e punha uma pequena rosa embaixo. Esse não foi o único aspecto do seu trabalho que era confidencial. Ele deu um nome falso para o impressor do seu celebrado Tractatus e deixou a página do autor em branco. Sua obra proibida, grande parte da qual poderia não ter sobrevivido à sua morte não fosse bravura e iniciativa de um amigo, continuou a ter existência subterrânea nos escritos de outros. No crítico Dictionnaire de Pierre Bayle, de 1697, foi de Spinoza o verbete mais longo. O Espírito das Leis de Montesquieu, de 1748, foi considerado tão dependente dos escritos de Spinoza que seu autor foi obrigado pelas autoridades da Igreja da França a repudiar esse monstro judeu e a fazer uma declaração pública anunciando sua crença num Criador cristão. A grande enciclopédia francesa, que veio a definir o Iluminismo, editada por Denis Diderot e d'Alembert, contém uma entrada imensa sobre Spinoza. Não desejo repetir o erro grosseiro que tem sido cometido por apologistas cristãos que despenderam um esforço enorme e desnecessário para mostrar que homens sábios que escreveram antes de Cristo eram, com efeito, profetas e prefigurões da sua vida.
Ainda no século XIX, William Ewart Gladstone cobriu resmas de papel desperdiçado tentando provar isso acerca dos antigos gregos. Não tenho o direito de reivindicar filósofos do passado como ancestrais putativos do ateísmo, mas tenho sim o direito de assimilar que, por causa da intolerância religiosa, não podemos saber o que de fato pensavam privadamente e que quase fomos impedidos de saber o que escreveram publicamente. Mesmo o relativamente conformista Descartes, que julgou aconselhável viver na atmosfera mais livre dos Países Baixos, propôs algumas palavras lapidares para seu próprio túmulo. Aquele que se escondeu bem, viveu bem. Nos casos de Pierre Bayle e Voltaire, por exemplo, não é fácil determinar se eram irreligiosos de verdade ou não. O método deles, de certo, tendia a ser irreverente e satírico, e nenhum leitor apegado a uma fé sem críticas poderia emergir de suas obras sem ter sua fé seriamente abalada. Essas mesmas obras foram os best-sellers da época e tornaram impossível para as classes recém-letradas acreditar em coisas como a verdade literal dos relatos bíblicos. Bayle, em particular, causou um enorme, porém salutar, rebuliço quando examinou os feitos de Davi, o suposto salmista, e mostrou que eram a carreira de um inescrupuloso bandido, e também ressaltou que era absurdo acreditar que a fé religiosa levasse as pessoas a se conduzir melhor, ou que a descrença as fazia se comportar pior. Uma vasta acumulação de experiências observáveis testemunha a favor desse senso comum, e a delineação feita por Bayle é o motivo de ter sido elogiado ou culpado por um ateísmo oblíquo e subreptício. Contudo, ele acompanhava ou protegia isso com muitas outras afirmações ortodoxas, o que provavelmente permitiu que a sua bem-sucedida obra desfrutasse de uma segunda edição. Voltaire equilibrava seu próprio e feroz ridículo da religião com alguns gestos devocionais e, sorridentemente, propôs que sua tumba, incrível como esses homens de fato faziam uma algazarra acerca da visão de seus próprios funerais, fosse construída meio dentro e meio fora da igreja. Mas, em uma das suas mais celebradas defesas da liberdade civil e dos direitos de consciência, Voltaire também vira seu cliente Jean Calas quebrando na roda a marteladas e depois enforcado pelo delito de tentar converter alguém da sua casa ao protestantismo. Nem mesmo aristocrata como ele podia se considerar a salvo, como bem sabia por ter visto o interior da Bastilha, que, pelo menos, não deixemos de ter isso em mente. Immanuel Kant acreditou por algum tempo que os planetas eram habitados e que esses habitantes melhoravam de caráter quanto mais distantes estivessem. Mas, mesmo começando por uma base cósmica tão encantadoramente limitada como essa, ele foi capaz de dar argumentos convincentes contra qualquer apresentação teísta que dependesse da razão. Mostrou que o velho argumento do desígnio, tanto naquela época como hoje, um perene favorito, podia possivelmente ser espichado de modo a implicar um arquiteto, mas não um criador. Ele derrubou a prova cosmológica de Deus e sugeria que a própria existência da pessoa devia implicar necessariamente outra existência, dizendo que ela apenas enunciava de novo o argumento ontológico, e desfez o argumento ontológico contestando a noção simplória de que, se Deus pode ser concebido como ideia, ou enunciado como predicado, ele deve, portanto, possuir a qualidade da existência. Esse disparate tradicional é acidentalmente derrubado por Penelope Lively em seu coroado romance Moon Tiger, descrevendo sua filha Lisa como criança boba. Ela, não obstante, delicia-se com as perguntas tolas, mas imaginativas da criança. Existem dragões? Ela perguntou. Eu disse que não existiam. Alguma vez já existiram? Eu disse que todas as evidências apontavam para o contrário. Mas se existisse uma palavra dragão, ela disse, então alguma vez já devem ter existido dragões.
Quem nunca protegeu o inocente da refutação de tal ontologia? Mas, em nome do que é essencial, e como não temos a vida toda para perder simplesmente crescendo, cito aqui Bertrand Russell. Kant objeta que a existência não é um predicado. Sem Táleres, que eu meramente imagino, diz ele, tem os mesmos predicados que sem Táleres reais. Eu enunciei as refutações de Kant em ordem inversa para chamar a atenção para o caso, registrado pela Inquisição em Veneza em 1537, de um homem chamado Matteo de Vicente, que opinou sobre a doutrina da presença real de Cristo na missa, dizendo: é um absurdo ter que acreditar nessas coisas, são histórias. Eu prefiro acreditar que tenho dinheiro no bolso. Kant não sabia desse seu predecessor entre a gente comum e, quando passou para o tópico mais gratificante da ética, pôde não ter sabido que seu imperativo categórico tinha um eco da regra de ouro do Rabi Hillel. O princípio de Kant nos intima a agir como se o máximo da sua ação fosse se tornar, mediante a sua vontade, uma regra natural geral. Nesse sumário de mútuo interesse e solidariedade, não se requer qualquer autoridade impositiva ou sobrenatural. E por que deveria haver? A decência humana não deriva da religião. A decência precede a religião. É de grande interesse ver, no período do Iluminismo do século XVIII, quantas grandes mentes pensavam parecido, se interseccionavam mutuamente e também tinham grande cuidado de expressar suas opiniões com cautela, ou as confiavam no máximo a um círculo de simpatizantes educados. Um dos exemplos preferidos seria o de Benjamin Franklin, que, se não exatamente descobriu a eletricidade, com certeza foi um dos que ajudaram a revelar seus princípios e aplicações práticas. Entre estas últimas estava o para-raios, que viria a decidir de uma vez por todas a questão de se Deus intervinha para nos punir em súbitos e aleatórios clarões desse tipo. Hoje, não há torre de campanário ou minarete que não se gabe de possuí-lo. Ao anunciar sua intervenção para o público, Franklin escreveu: agradou a Deus em sua bondade para a humanidade, por fim revelar-lhes o meio de assegurar que suas habitações e outros edifícios fiquem livres de estrago por trovões e relâmpagos. O método é o seguinte. Ele prossegue, então, elaborando o equipamento doméstico comum, fio de cobre, uma agulha de tricô, alguns grampos pequenos, requeridos para realizar o milagre. Isso mostra a perfeita conformidade exterior com a opinião recebida, mas é enfeitada com uma pequena mais óbvia ironia com as palavras, por fim. Pode-se optar por acreditar, é claro, que Franklin quis dizer sinceramente cada uma das palavras, desejando que as pessoas acreditassem que ele dava o crédito ao Todo-Poderoso por compadecer-se após tantos anos e, por fim, entregar o segredo. Mas o eco de Prometeu, roubando fogo dos deuses, é óbvio demais para se perder. E os adeptos de Prometeu dessa época ainda tinham de ficar atentos. Joseph Priestley, o virtual descobridor do oxigênio, teve seu laboratório em Bergman destruído por uma turba de inspiração conservadora berrando, pela igreja e pelo rei, e precisou levar suas convicções unitaristas para o outro lado do Atlântico para poder voltar a trabalhar. Nada é perfeito nesses relatos. Franklin tinha um forte interesse na maçonaria, assim como Newton na alquimia, e mesmo Priestley era devoto da teoria do flogístico. Lembre-se de que estamos examinando a infância da nossa espécie. Edward Gibbon, que ficou revoltado com o que descobriu sobre o cristianismo durante os trabalhos de seu maciço declínio e queda do Império Romano, despachou uma das primeiras cópias para David Hume, que o advertiu de que teria problemas, como de fato teve. Hume recebeu Benjamin Franklin como hóspede em Edimburgo e viajou para Paris para se encontrar com os editores da enciclopédia. Esses homens irreligiosos, às vezes espalhafatosos, ficaram de início decepcionados quando seu cauteloso hóspede escocês comentou
sobre a ausência de ateístas e, portanto, a possível ausência de algo como o ateísmo. Teriam gostado mais dele se tivessem lido o Diálogos sobre a Religião Natural, mais ou menos uma década depois.